Paz do Senhor, queridos, seja bem-vindo a mais um devocional Graça Abundante, onde através deste devocional a palavra de Deus tem sido semeada, temos visto vidas sendo restauradas, pessoas sendo edificadas através da palavra de Deus, e assim daremos continuidade nesta palavra, neste trabalho, nesta obra. E hoje a palavra do Senhor para as nossas vidas é: e se Adão e Eva não tivessem caído? Já parou para fazer essa pergunta? Já se pegou pensando o que aconteceria, como discorreria a história da humanidade se Adão e Eva não tivessem pecado? Tenho certeza que em algum momento da sua vida você já parou para se perguntar isso. Então, através da palavra de hoje, vamos entender e compreender o que teria acontecido e meditar acerca disso. Antes de adentrarmos na palavra, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas obtenham esse conhecimento e seja edificado pela palavra. Curta para que o YouTube possa levar com mais relevância a outras pessoas. E se você não é inscrito, não se esqueça de inscrever em nosso canal. Vamos para a palavra. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boa para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 17 do mesmo capítulo 2 de Gênesis. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Olha aí, diante do jardim plantado por Deus, o Senhor coloca o homem que ali ele tinha formado. Diante do homem a qual ele tinha formado, ele impõe uma lei sobre esse homem. Qual é essa lei? O que é a lei? A lei é aquilo que nos impõe um limite. Diante do meio do jardim havia a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E a lei a qual o Senhor impõe para Adão e Eva é o quê? Que a árvore do conhecimento do bem e do mal não fosse ingerida por eles, não fosse comida por eles. Aí nós vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. O Senhor fala: eis que porei sobre vós, eis que coloquei sobre vós a bênção e a maldição. Diante da lei imposta por Deus através da vida de Moisés, ele coloca o quê? A lei como a bênção e a desobediência dessa lei como maldição. E foi o mesmo imposto sobre a vida de Adão e Eva. No meio do jardim havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida lhe proporcionando a bênção e a árvore do conhecimento do bem e do mal proporcionando a maldição. E qual é essa maldição que a árvore do conhecimento do bem e do mal proporcionaria para Adão e Eva e para toda a humanidade? A própria Bíblia diz no versículo 17, a qual nós lemos: porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal proporcionaria ao homem, à humanidade, a morte. E a árvore da vida, como o próprio nome já diz, proporcionaria a vida. Então temos de um lado a árvore da vida, trazendo a bênção, trazendo a vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, proporcionando a maldição, proporcionando a morte. Diante da desobediência de Adão e Eva, o que passamos a viver? A maldição. A morte. Então, o que aconteceria se Adão e Eva não tivessem caído? Isaías capítulo 46, versículo 10. Vamos ler. Isaías capítulo 46, versículo 10. Eis que anuncio o fim desde o princípio,
O meu propósito, o meu conselho permanecerá para sempre. Farei tudo o que for da minha vontade. O Senhor está dizendo, por intermédio de Isaías, que ele anuncia o fim desde o princípio. O seu conselho, o seu propósito permanece, não muda. Primeira coisa a ser enfatizada: o Senhor não muda o seu propósito. E qual o seu propósito? O Senhor, através da vida de Adão e Eva, ele mostra o seu propósito em relação à humanidade, que é o quê? Que o homem vivesse num paraíso, desfrutando daquilo que Deus tem lhe preparado, num lugar onde não haverá morte, não haverá angústia, não haverá enfermidade, não haverá dor. Este é o propósito de Deus, a qual foi revelado para a humanidade através de Adão e Eva. E aí, o Senhor diz assim: anuncio o fim desde o princípio. O princípio a qual Adão e Eva viviam é o propósito permanente do Senhor, a qual não será mudado e não foi mudado em momento algum. Pela queda de Adão e Eva, onde houve a morte, houve a necessidade de redenção, de vitória sobre a morte, para que o homem pudesse se retomar ao propósito original de Deus, que é viver nesse lindo paraíso onde não haverá morte. Então a pergunta é: o que seria da humanidade? O que aconteceria se Adão e Eva não tivessem pecado? O homem viveria eternamente em um paraíso, sem morte, sem dor, sem angústia, sem tristeza, sem maldade. É exatamente aquilo que nós vamos viver no fim, ou melhor dizendo, na eternidade. Porque esse é o propósito permanente do Senhor que nunca mudou. Se Adão e Eva obedecessem ao Senhor e não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles comeriam da árvore da vida. Comendo da árvore da vida, eles levavam a vida eterna para a humanidade, em um paraíso plantado, semeado e guiado por Deus, sem morte, sem dor, sem angústia. Então, diante da vida de Adão e Eva, diante daquilo que nós aprendemos aqui, nós podemos trazer uma conclusão, irmãos, que diante da obediência, Deus traz a bênção sobre nossas vidas. Diante da nossa vida, o Senhor impõe alguns limites que não podem ser ultrapassados por nós. Porque quando nós ultrapassamos esses limites, Deus permite que nós venhamos a viver a maldição. O que é a maldição? É a falta de bênção do Senhor. Quando eu desobedeço ao Senhor, eu atraio a maldição para a minha vida, porque é como se eu estivesse retirando as mãos do Senhor sobre mim. E a falta de Deus em nós nos traz a maldição. Então entenda uma coisa: Deus não se retira das nossas vidas, mas nós o retiramos ele de nós quando o desobedecemos. O próprio Isaías diz, aliás, o Senhor fala por intermédio de Isaías, que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas os nossos pecados é que faz separação entre nós e Deus. Quando desobedecemos o Senhor, causamos uma separação, e essa separação atrai maldição para as nossas vidas. Foi exatamente o que Adão e Eva fez. Diante dessa iniquidade cometida por eles e desobediência, atraiu a maldição sobre a humanidade, porque fez separação entre a humanidade e Deus. Mas por intermédio de Jesus Cristo, nós temos o livre acesso ao Senhor, nos levando então de volta aos braços do Senhor e atraindo a bênção sobre nossas vidas. Amém? Deus abençoe sua vida e que a graça abundante de Deus permanece para sempre.